Você pode estar de repente no portão de casa, né? Porque você não vai escutar Legião Urbana na sua própria casa, porque você é crente, não vai escutar a música do mundo, né? Então, até porque é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, isso daí não é de Deus, né? Então, o que é de Deus é quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando viu você na bênção, vai se arrepender. E aí, nesse caso, mas por exemplo, você de repente ouvindo uma música secular, você pode parar para pensar. Outro dia, ouvindo Aquarela de Toquinho, né? E aí eu pensei desculpa, Rebeca não conhece não, né? Desculpa, foi mal. Aí eu tenho que citar uma coisa mais atual. Aí eu estou escutando, né? E aí nisso, aquela aquarela que assim, você está pintando, mas vai chegar uma hora que descolorirá. Você tem que estar pronto para isso. E olha como é que é o negócio. Gente, Toquinho não está falando de evangelho para mim. Mas quando eu penso, né, que assim, uma hora, todas essas cores fortes, né, vão se descolorir, poxa, eu tenho que viver melhor o meu dia, eu tenho que ser um bom mordomo das minhas responsabilidades, do meu tempo, do meu dinheiro. Olha quanta coisa. Deu para entender? Então, assim, não, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é para vocês escutarem música secular, tá bom, gente? Só estou dizendo que quando a gente tem abertura, pode ser a música do Regis Danese, pode ser de repente uma música secular, pode ser um filme da Marvel, pode ser um filme bíblico, pode ser uma palestra motivacional lá no seu trabalho, pode ser uma pregação bíblica. Não estou dizendo também que é a mesma coisa, tá bom, crentes? Amém, igreja? Então, só estou dizendo que assim, se houver abertura, você vai ouvir a voz de Deus. Professor, uma música aí, tem uma música, eu trabalhei com muitos anos, né? Mas nós até hoje na igreja. E tem uma música americana, né? Antigo. E a tradução da música, no momento ela fala de amizade, de amigo, né? E diz o seguinte, querendo que o amigo dele brilhe mais e mais. Está falando de abertura aí. Se você pegar e refletir na letra da música, até mesmo com o papel evangélico, mesmo não sendo uma música evangélica. Entende? E aonde eu quero chegar, por exemplo, voltando para o culto, se a gente tendo abertura para que Deus fale com a gente através da própria natureza, através da sua criação, através do outro, como é que Deus não vai falar com a gente se a gente estiver no momento de culto, em que é um momento exclusivo para culto? Deus fala. Deu para entender? Então, aí é algo para a gente pensar. Porque, assim, aí eu lembro daquilo que Jesus fala sobre a gente ser como criança. Gente, tá tão legal, né? Mas fazer o quê? Eu tenho que olhar para o relógio, 9h30 já. E aí, em relação a isso, né, de você olhar para o texto bíblico, de você estudar a palavra, de você conversar com alguém, de você, de repente, ler Machado de Assis, e você conseguir ver Deus nas coisas. Até porque, que assim, o homem, como ele é a imagem e semelhança de Deus, a gente não pode esquecer que a imagem foi distorcida por causa do pecado, mas a imagem está lá. É como, digamos, quando você pega uma panela, ela não reflete igual um espelho, mas reflete. Entende? Então, assim, é importante você ter essa ideia, né, de que você sempre vai ter algo de Deus, como também você pode ter contato com alguma coisa que não é de Deus num ambiente de adoração. Não vamos esquecer que Caim matou Abel quando acabou o culto. A gente não pode esquecer isso. E os dois eram irmãos. E detalhe, Caim tinha acabado de conversar com Deus, hein? A gente pensa o seguinte, mas peraí, se fulano falasse cara a cara com Deus, ele não teria cometido esse pecado. Ué, Deus ali, ó, Caim, vou mandar o papo reto para... Não, eu já falo para tu. Deus não vai conjugar errado, né? Então, vou falar com você. Não, Deus não vai falar errado, né? Romelão fala. E aí acontece, vou conversar com você, o papo é reto, a situação é essa e essa e essa. Se você melhorar, sua vida melhora. Olhou, quem sabe sou eu. E fez o que fez, depois de um culto. Aí eu pergunto, Deus não falou? Falou. Teve culto? Teve.
mas o que aconteceu? Matou o irmão. A questão tem a ver com o Deus que fala ou com o homem que ouve e atende. Lembra do Shema? Ouve, ó Israel. Você está ouvindo? Então é aquele caso. Está entrando e passando só, ou você realmente está apreendendo? É algo para a gente pensar, E aí, isso tudo porque era a questão do relacionamento, perdão, foi crédito extra, nada a ver, E aí, vamos ver o que está em negrito na página 10, todo mundo junto? Seu comportamento encoraja comportamentos, reproduz ensinamentos e dão vida às suas palavras. Pelo relacionamento, a afetividade acelera a influência e faz do exemplo positivo algo a ser admirado e seguido. Então observa bem, você está ensinando com aquilo que você faz, você está ensinando, mostrando, olha, tem esse caminho, tem essa estratégia, Então, quando, por exemplo, uma pessoa falava sobre um determinado pecado, eu falava assim, quando vier essa compulsão, liga para alguém, ou eu ou uma outra pessoa, e a gente ora junto. Pode parecer bobeira, mas isso já enfraquece o poder da tentação. Primeiro que quando alguém sabe que você está passando por uma tentação, você já sabe que você vai acabar prestando contas uma hora que alguém vai falar assim, e aí, conseguiu vencer? Está tudo tranquilo? Então você já sabe que você vai ter que conversar com alguém. Quando você está isolado, não. Você fica assim, será que o Eduardo percebeu que eu vi aquele filmezinho? Está entendendo? Será que o Wellington percebeu que eu traí minha esposa? Será que eu estou mostrando aqui na minha cara, que eu estou com inveja da Letícia? Será que está aqui claro que eu não vou com a cara do pastor Dario? Será que dá para ver? Então, ou seja, eu fico na pressão, porque eu fico assim, será que a minha máscara está conseguindo me cobrir mesmo? Agora quando, Bruno, só queria falar com você, cara, naquele dia você falou aquele negócio, estou com mágoa até hoje, não consegui me livrar disso, estou muito chateado contigo, eu penso isso. De repente o Bruno nem imaginava o que estava acontecendo, vai se explicar, talvez ali comece uma grande amizade, mas é a tal da máscara que deixa a gente cada vez mais preso, Então, percebe a importância do grupo pequeno? Numa reunião de 200, 300, de 100, de 50 pessoas, imagina, você vai chegar e falar assim, eu estou com esse pecado aqui, já pensou? Imagina, não vai acontecer, Não, até pode ter um doido que faça, mas a gente sabe o que vai acontecer, Irmãos, vamos orar pelo irmão Paulo. O que houve? Não, porque irmão Paulo, olha. Mas por que não? Tá dando para entender? Por que não falar? Porque a gente não tem esse nível de maturidade. Na realidade, não você querendo. A questão não é. A questão, ô Paulo. E melhor, vai, fala você, vai lá. Mas eu tenho me pegado com alguns pensando justamente sobre isso. Por que não comunica? Isso, mas o que acontece é o seguinte, você não pode. O que acontece? Você não pode mudar a atitude do outro, você só pode mudar a sua. Entende? Por exemplo, o que acontece? Por que eu vou ser cauteloso na hora de atender um celular na rua? Porque eu não tenho como mudar a mente de gente que quer fazer o mal. Entende? Aquele caso. Por que por exemplo, a minha igreja não tinha funcionário durante o dia? Meu gabinete era muito bonito, mas eu não atendia ninguém de dia lá sozinho. Mas por que não é todo mundo irmão? Sim, mas o que acontece é o seguinte, existe a maldade humana. Se não existisse, se os seres humanos fossem perfeitos, beleza, mas igreja não é céu. Então vai ter um irmão que vai contar. Agora imagina se de repente, Paulo, você chega para 200 pessoas na igreja e fala assim, irmão, eu estou cobiçando minha vizinha. Isso chega no ouvido não da sua vizinha, do marido da sua vizinha. Como é que você vai dar bom dia para esse cara amanhã? Então é um tipo de situação que assim, mas eu vou abrir meu coração. Uma coisa é você falar assim, irmãos, eu não consigo resistir a uma torta de chocolate. Aí beleza. Agora, esses são os nossos maiores problemas? Não, tá cheio de gente com ódio.
cheio de gente com trauma, cheio de gente com um monte de coisa. Não vou muito longe, eu estou me tratando de depressão. Tem gente que me trata com preconceito por causa disso. Eu estou me lixando, porque acontece o seguinte, tem gente lá que pode ter mais problema do que eu, só que não sabe, a diferença é que eu sei. Entende? Ou você acha que todo mundo que faz alguma maldade na igreja é mau? Não, só precisa tomar remédio, mas não sabe. Entende? Então acontece, todo mundo deve, todo mundo precisa dos pés lavados pelo mestre, só que tem aqueles que acham que não, e você não tem poder para controlar essas pessoas, você pode decidir por si. Tá louco para entender onde eu quero chegar? Assim, bom seria que todo mundo tivesse aquela ideia assim, eu vim aqui para me purificar, mas na maioria das vezes, por que a gente se aborrece na igreja? Porque eu sou muito fácil de lidar, a Rebeca que é problemática. Não é mais ou menos assim? Né? Entende? Então é importante a gente ter isso em mente. E os relacionamentos, eles ajudam a gente nisso, né? Eles fazem uma diferença incrível. E aí a gente vai dar a pausa no vídeo, porque eu vou falar sobre as tarefas para casa. Não, pensando bem, não vou dar pausa. Então vamos lá, continua aí. Tarefas para casa. Continue se empenhando em cumprir as tarefas do encontro anterior. E aí, gente? Quem fez a tarefa de semana passada? Retrasada, né? Porque foi carnaval. Quem fez, levanta a mão. Só para eu saber. 1, 2, 3, 4. Tá bom. O que acontece? Por exemplo, não sabe de cor, mas tentou. Menos mal, né? Agora a tarefa dessa semana é visitar pelo menos um visitante. Tranquilo? Visitar pelo menos um visitante. Como é que eu vou saber? É só ver a cara nova na igreja. Ou de repente aquela pessoa que já veio, mas você ainda não sabe o nome. A não ser que você já tenha um costume, né? Sempre que chega um rosto novo, oi fulano, eu sou o Roberlan, e você, seu nome e tal, não sei o que. Se você é assim, tá tranquilo, mas se não é, então tem essa pessoa para você ir, né? E aí, ou qualquer coisa, fala com o pessoal da recepção, fulano, não sei na igreja de vocês, mas na minha, a gente desenvolveu um cartão de visitante. Então o que acontecia? A pessoa vinha no culto, no verso ela botava um pedido de oração, na frente botava nome, se era a primeira, segunda ou terceira visita, e no cartão também se ela estava entregando a vida dela a Jesus ou estava aceitando uma visita. Nessa brincadeira estava o número do celular, que geralmente era do WhatsApp, e aí o pastor da igreja ia e fazia um vídeo cumprimentando e agradecendo pela presença. Como praticamente eu acredito que 90% dos pastores não fazem vídeo para o visitante, ainda mais numa igreja de 100 membros, Vivenda Velha, onde não passa o ônibus, dificilmente. Então, nessa brincadeira, eu fico na mente dessa pessoa. Entende aquilo que eu falei? Assim, a gente só precisa ser humano. Olha, a igreja de hoje, ela não precisa de muita coisa. O pessoal não está querendo coisa muito mirabolante. As pessoas estão querendo encontrar gente que os abrace, que os aceitem. Eu estava conversando anteontem com meus alunos e a gente batendo um papo, né, sobre como é que a gente faria para receber drag queen na igreja, né, homossexual, o cara montado, né, aquela coisa todinha, todo mundo sabe que é montado, né? Então beleza. Aí nesse caso, por exemplo, não entendi a risadinha de vocês. Aí, diante dessa situação, mas tem que treinar o pessoal. Eu falei, gente, a questão não é treinar. A questão é o seguinte, é calçar o sapato. Porque se a gente tem dificuldade de receber uma mãe com filho autista, como é que a gente está pronto para receber um homossexual? Entende? Entende? Por exemplo, se é difícil para você aquele garoto fazendo barulho, como é que deve ser para os pais que já vão na defensiva e que já sabem que vai ficar todo mundo olhando? Vai te incomodar? Vai, mas vai incomodar mais os pais. Entende? Então é o seguinte, você pode ficar incomodado, não precisa dar aquela olhada, como assim, seu filho está perturbando? E aí eu digo, se a gente tem dificuldade com isso, então eu não sei se dá para perceber que assim, se a gente for apenas humano, a gente já faz uma grande diferença.
Tira as crianças daqui. Deixa as crianças vir. Deixa. Eu quero as crianças, eu quero pegar as crianças no colo. Esse é o nosso Deus. Eu não sei de onde a gente tirou a ideia da pompa, dos números, do igrejão. Nada contra isso. Só que é o seguinte, desde que a gente não perca o referencial, que é vida na vida. Essa é a questão, né? E aí, oi? E dentro disso que o professor está falando, me fiz lembrar agora de uma situação que aconteceu lá no Congresso. E a gente, como o pastor falou, criança correndo para cá, memória. E no sermão no domingo seguinte, a noite, o pastor perguntou: o que o pastor perguntou? Qual foi o livro que o pastor falou semana passada? E houve um silêncio na igreja, uma criança respondeu. E a gente está com a igreja toda. É impressionante. Correndo para lá para cá, e citou o livro e o texto. E às vezes a criança não chega a ter crédito, né? Quando alguém não diz que é perturbado. E aí, não, e detalhe, você pode até achar a criança perturbada, mas se você fosse pai da criança, como você se sentiria? Lembra o Doma teu próximo como ti mesmo? Ah, quem foi a mulher de Caim? Eu não sei, mas eu sei que amar o próximo como a mim mesmo está muito claro. É só botar em prática, né? Então, visitar pelo menos um visitante é a tarefa, né? O trabalho anterior, quem não fez, faça, né? E quem fez, continue fazendo. Além de visitar pelo menos um visitante, né? De preferência, né? Vá acompanhado, ou monte um grupo, ou se aproxime do próprio grupo de evangelização da igreja, sei lá, alguma coisa do tipo. Se não tem, cria. Eu tenho certeza que se você chegar assim e falar assim: pastor, eu queria fazer isso, o pastor vai te pegar no colo e te abraçar, porque é o seguinte, nessa época de Netflix, tem alguém que quer saber dos visitantes da igreja. Poxa, gente, que pastor não vai ficar feliz com isso, né? Eu pelo menos quisera um negócio desse, quem não quer, né? Memorizar a estrada romana e convidar pelo menos uma pessoa para o culto. Gente, numa era de Facebook, Instagram, Twitter, o WhatsApp, quer dizer, estou tentando falar direito, né? Porque é tão gostoso falar Facebook, né, com QI, né? WhatsApp, né, com acento no A, que a gente não dá vontade de falar certo. E aí, numa época como a nossa, gente, pelo amor de Deus, dá pra gente fazer muita coisa, né? Então, eu, por exemplo, eu lembro de quando a gente tinha os cultos, eu pegava, botava na minha rede de transmissão dos visitantes da igreja um jingle que eu mesmo fiz, chamando o pessoal para a noite com Deus, né? A igreja chamava de culto vespertino, só que eu entendia que culto vespertino não comunicava nada com ninguém. E aí nisso, claro, sem fazer assembleia, sem voto, sem discussão, sem reunião de obreiro, no boletim do culto seguinte eu botei noite com Deus. Não sei nem do que deu, mas está aí até hoje, fiquei 10 anos lá, e eu acho que eles devem continuar usando. Então, o que acontece? Fizemos um jingle e começamos a divulgar. O camarada assiste o vídeo, escuta a música, eu estou convidando, ele sem perceber, eu estou pescando. De repente, se eu gastasse o tempo do jingle falando: olha aqui, o pastor Roberlan, já tirou. Igual anúncio de YouTube, deu para entender? Então, é mais ou menos desse jeito, né? E aí, né, a questão da estrada romana, vocês treinem em casa, né, com bastante afinco, para na semana que vem a gente ir para o disco 4.